Há um instante silencioso na vida em que tudo muda e quase sempre passa despercebido. Não é quando você conquista alguém, nem quando recebe atenção, nem quando tudo parece caminhar como você imaginou. A mudança real acontece no momento em que você recua, quando sua energia deixa de implorar, quando sua presença deixa de ser óbvia. É nesse ponto que a dinâmica emocional se inverte, como se o universo girasse a mesa e colocasse você numa posição que talvez nunca tenha experimentado, a posição de quem não precisa. É estranho, porque desde cedo aprendemos a insistir, a demonstrar interesse, a tentar provar que somos dignos. Só que essa lógica destrói exatamente aquilo que você busca. Imagine uma sala cheia de pessoas. Você chega, tenta ser percebido, tenta ser visto. No começo, parece que dá certo. Mas conforme você oferece mais do que recebe, a sua energia começa a mudar. Você tenta agradar, tenta se moldar, tenta prever a reação do outro. E quanto mais tenta, mais invisível se torna. As pessoas captam seu esforço antes de captarem sua presença. O desespero tem cheiro e ele afasta. Agora imagine a mesma cena, mas dessa vez você entra, observa, fala pouco, não tenta convencer ninguém. Sua energia está centrada, seu olhar está leve, sua postura é de quem não precisa provar nada. Você não faz esforço, não tenta chamar atenção, não pede espaço. E sem perceber, domina a sala inteira. As pessoas sentem sua presença não porque você se esforçou para isso, mas porque ela carrega um valor que não se explica. É natural, é raro, é real. Esse fenômeno não é magia, é psicologia humana. A mente reage a duas forças opostas: desejo e escassez. Quando algo está disponível demais, perde impacto. Quando algo se afasta, se torna valioso. Quando você corre atrás, transmite abundância de você e escassez de valor. Quando você se retira, transmite abundância de valor e escassez de você. Essa inversão cria um impacto quase imediato no outro, mesmo que ele não admita. O ser humano é atraído pelo que não controla e entediado pelo que possui facilmente. Isso sempre esteve presente na natureza humana, mas os estoicos foram os únicos a transformar isso em sabedoria prática. Eles entenderam que o verdadeiro poder nasce do domínio interno, não da conquista externa. Quando você para de tentar, surge um silêncio que fala mais alto do que qualquer declaração. Um silêncio que desperta curiosidade, que cutuca a mente do outro, que obriga a pessoa a olhar para dentro e questionar o que aconteceu com você. De repente, o interesse muda de direção. O olhar que antes evitava você começa a buscar você. O comportamento que antes te ignorava passa a te notar. Isso não acontece porque você se tornou mais interessante, mas porque você deixou de se oferecer sem critério. É como tirar o oxigênio de um fogo que parecia fraco demais para importar. Quando você recua, o fogo tenta sobreviver. A ausência cria presença. Há situações em que você se pergunta por que alguém só te valorizou quando você sumiu. A resposta é simples e desconfortável. Você dava tanto que não deixava espaço para o outro sentir sua falta. A sua insistência anestesiava o interesse. A sua carência apagava sua luz. A sua presença constante diminuía seu próprio impacto. A verdade é que o outro nunca te deu valor, porque você mesmo entregava tudo antes que ele pudesse sentir qualquer coisa. Pessoas não valorizam aquilo que não precisam conquistar. Valor nasce quando você não se dobra, quando você protege seu tempo, sua energia e suas emoções. Valor nasce quando você deixa o mundo te observar, ao invés de tentar desesperadamente ser visto. A abertura deste vídeo tem um propósito claro: colocar você diante da verdade que mudou completamente a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos.
Os estoicos acreditavam que nada que depende do outro deve controlar seu estado interior. Quando você corre atrás, entrega sua paz nas mãos de alguém que não sabe o que fazer com ela. Quando você se recolhe, recupera sua força. Não é um jogo, não é manipulação, é libertação. A partir deste ponto, tudo o que você entende sobre poder emocional será reescrito. Agora que você viu como a dinâmica muda quando você decide parar de correr atrás, entramos no primeiro grande fenômeno psicológico que explica essa transformação: o efeito da presença invisível. Há uma força silenciosa que atua nas relações humanas e passa despercebida até pelos mais atentos. Ela surge quando você se afasta, não porque quer punir alguém, mas porque finalmente parou de oferecer sua energia a quem não sabe usá-la. É nesse instante que acontece algo curioso. Sua presença continua ali, mesmo na sua ausência. Como uma sombra que insiste em permanecer na memória do outro, mesmo quando você não está mais tentando ser visto. Esse é o efeito da presença invisível, e ele é uma das dinâmicas psicológicas mais poderosas que existem. Quando você está sempre disponível, sua presença não gera impacto. Ela é esperada, previsível, garantida. A mente humana se adapta ao que tem todos os dias e deixa de perceber como aquilo é valioso. É como viver ao lado de uma paisagem deslumbrante e, com o tempo, não enxergá-la mais. Agora, quando essa paisagem desaparece, o vazio que ela deixa é sentido de imediato. Algo falta, mesmo que ninguém consiga nomear exatamente o que é. Nas relações, acontece a mesma coisa. O outro se acostuma à sua constância, às suas tentativas, aos seus esforços. E quando isso some, a ausência cria mais presença do que a sua presença jamais criou. A psicologia chama isso de efeito da interrupção. O cérebro registra de forma mais intensa e profunda aquilo que desaparece abruptamente. E quanto maior era a sua disponibilidade, maior será o impacto do seu silêncio. A mente entra em um estado de busca involuntária, procura sinais, tenta encontrar respostas. Faz perguntas silenciosas que não existiam antes. Por que ele parou de falar comigo? Será que fiz algo? Será que ele mudou? Será que encontrou alguém mais interessante? Essas perguntas se tornam incômodas porque antes era fácil prever você, antecipar suas reações, contar com sua presença. De repente, o roteiro emocional do outro entra em colapso. O mais fascinante é que você não precisa fazer nada para provocar isso. Basta parar de insistir. Quando sua energia se recolhe, o outro é obrigado a lidar com o espaço que você deixou. É nesse espaço que nasce a dúvida, a curiosidade e até a saudade. Não porque você mudou, mas porque agora existe um contraste entre o que você oferecia e o que você permite que permaneça. A ausência cria contraste. Contraste cria percepção. Percepção cria valor. E valor desperta interesse. Os estoicos entendiam que a força do indivíduo está no controle sobre si mesmo, não sobre o outro. Quando você retira sua presença, você não está tentando manipular ninguém. Está apenas rompendo o ciclo de autoanulação. Está permitindo que o mundo veja quem você é sem ter que gritar. Parar de correr atrás é devolver a si mesmo o poder de escolher. É permitir que a sua presença seja sentida não pela intensidade da sua entrega, mas pela qualidade do seu silêncio. A presença invisível funciona porque obriga o outro a entrar em contato com algo que vinha evitando, a realidade de que você não é dele. Você não pertence a ninguém. Você pode ir embora quando quiser. Você tem uma vida, um caminho, um propósito. E quando o outro percebe isso, algo dentro dele se reorganiza. As prioridades mudam, a postura muda, a percepção muda. Pessoas só conseguem avaliar seu valor de verdade quando entendem que você não está preso a elas.
A indiferença estratégica não é ausência de sentimentos, é ausência de desespero. Esse efeito se torna ainda mais poderoso quando sua retirada não vem acompanhada de explosões, cobranças ou indiretas. Quando você simplesmente se volta para si mesmo sem buscar plateia. A verdadeira indiferença não diz nada, não avisa, não exige. Ela apenas existe, e é exatamente por isso que ela cria impacto. A mente humana tem medo de perder o que não entendeu completamente. E você só se torna intrigante quando deixa de ser óbvio. O efeito da presença invisível transforma completamente a dinâmica emocional porque cria espaço para que o outro tenha que lidar consigo mesmo. Ele não sente falta de você apenas. Sente falta da versão dele que existia ao seu lado. Sente falta da validação que você dava, da atenção que oferecia, do conforto que sua presença trazia. Quando você sai de cena, o outro precisa enfrentar o vazio que surge quando alguém importante não está mais segurando sua insegurança. E esse vazio tem poder. Esse fenômeno não funciona quando você tenta forçar. Funciona quando você se torna inteiro novamente. Quando sua ausência vem da paz e não da raiva. Quando sua indiferença nasce do entendimento e não da vingança. Quando você aprende que sua presença é valiosa demais para ser dada a quem não sabe recebê-la. Agora que você entende como o vazio que você cria se torna mais poderoso do que qualquer tentativa de presença, entramos no ponto que corrói sua força sem que você perceba. A mente que implora sem perceber. Existe uma forma de submissão emocional tão silenciosa que nem sempre é reconhecida como submissão. Ela acontece quando você acredita que está apenas demonstrando interesse, quando pensa que está sendo gentil, quando imagina que está sendo maduro. Só que, na verdade, você está implorando sem perceber, implorando com cada mensagem rápida demais, implorando com cada tentativa de reaproximar, implorando com cada justificativa longa que ninguém pediu, implorando com cada esforço emocional que vai muito além do que a situação exige, implorando com cada pedacinho de atenção que você oferece, esperando receber algo em troca. O mais desconfortável é que você faz isso acreditando que está fazendo o certo, acreditando que está mostrando dedicação, acreditando que está construindo conexão, acreditando que está sendo alguém presente. Só que enquanto você se entrega, o outro se afasta. Não porque você não serve, não porque você não é suficiente, não porque você fez algo errado, mas porque a energia emocional que você transmite denuncia o que está acontecendo por dentro. Você precisa. E toda necessidade emocional cria desequilíbrio. A mente humana detecta dependência antes mesmo de perceber intenção. É uma leitura instintiva, quase animal. Somos capazes de sentir quando alguém está nos oferecendo atenção por medo de perder algo. Somos capazes de perceber quando alguém tenta agradar para ser aceito. Somos capazes de reconhecer a energia de quem quer demais. E quando isso acontece, algo interno se retrai. Não é maldade, é resposta biológica. A necessidade pressiona, a pressão desgasta, e o desgaste faz qualquer pessoa se afastar. A parte mais reveladora é que implorar não acontece só nas palavras, acontece nos gestos mínimos. Acontece no timing, acontece na frequência, acontece no tipo de energia que você emite quando tenta se fazer presente. Quando você responde rápido demais, a mente do outro registra que sua vida gira em torno daquela interação. Quando você manda explicações longas, tentando consertar algo que nem foi mencionado, registra que você teme perder a conexão. Quando você insiste para marcar encontro, resolver conversa, esclarecer situação, registrar atenção, a outra pessoa sente que você está lutando por algo que ela nem se esforça para manter. Isso cria um abismo entre vocês,
um abismo que cresce sem que você perceba. Você acha que está aproximando, mas na verdade, cada gesto revela que você está cedendo sua própria dignidade emocional. A mente que implora sem perceber está sempre tentando garantir um lugar. Mas quando você tenta garantir seu espaço na vida de alguém, você automaticamente perde valor, porque o valor nunca está no esforço para ser aceito. O valor está na capacidade de retirar sua energia quando ela não é correspondida. O valor está em saber a hora de recuar. O valor está em não se colocar onde não é convidado. O valor está em proteger sua paz como se fosse algo sagrado. Os estoicos tinham clareza absoluta sobre isso. Eles ensinavam que tudo o que depende do outro está fora do seu controle. E tudo que está fora do seu controle não deve governar seu estado interno. Quando você tenta agradar para ser querido, está entregando sua paz ao julgamento de alguém que nem sempre merece esse poder. Quando você tenta resolver o que não está quebrado, está admitindo que seu valor depende da aprovação alheia. A mente que implora sem perceber, coloca o próprio coração na bandeja e oferece ao outro a chance de definir seu destino emocional. Você não percebe o quanto está implorando porque a cultura te ensinou que esforço prova amor, que insistir prova dedicação, que buscar o outro mostra maturidade. Mas existe uma linha tênue entre maturidade e autoflagelação emocional. O verdadeiro amor próprio não está em correr atrás de quem não te quer. Está em não permitir que sua dignidade seja moeda de troca. Está em nunca se colocar abaixo de ninguém na tentativa de ser notado. Está em entender que sempre que você se diminui, alguém te enxerga menor. O mais cruel dessa dinâmica é que você só vê isso depois que já perdeu parte de si mesmo tentando ganhar alguém. A mente que implora sem perceber se esconde atrás de justificativas bonitas, mas no fundo está apenas com medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. O medo faz você agir rápido demais, falar demais, dar demais, apenas para manter algo que não se mantém sozinho. Quando você desperta para isso, percebe que a solução nunca foi tentar mais. A solução sempre foi retirar sua energia, voltar ao seu centro e permitir que o outro revele se realmente quer estar ali. Porque quando você se mantém firme, algo profundo muda. A mente que implorava se torna a mente que observa. E a mente que observa vê com clareza quem realmente importa. Agora que você entende como sua própria carência pode te trair, chegamos à chave que desmonta esse padrão desde a raiz. A virada estoica, o poder de não precisar. Há um ponto na vida em que você percebe que tudo aquilo que acreditava te dar força era na verdade exatamente o que te enfraquecia. É o momento em que você entende que depender emocionalmente de alguém não te aproxima do amor, te afasta de si mesmo. A virada estoica começa quando você descobre que a verdadeira força não está em ser desejado, aceito ou escolhido. A verdadeira força está em não precisar disso para existir em paz. Essa é a mudança mais profunda que um ser humano pode experimentar. Não se trata de se tornar frio, distante ou insensível. Trata-se de recuperar a soberania interna que você perdeu ao longo das experiências, dos traumas, das rejeições e das expectativas que foram moldando sua visão sobre amor e valor próprio. Por fora, talvez você esteja tentando parecer confiante, mas por dentro, uma parte ainda acredita que o seu valor depende da resposta do outro. Essa parte é exatamente a que você precisa resgatar. A filosofia estoica ensina que nada que depende de fatores externos deve governar sua vida interior. Você pode amar, pode admirar, pode desejar, mas não deve precisar. A necessidade corrompe o amor, porque transforma sentimento em transação e presença em moeda.
Enquanto você precisa de alguém, você não está realmente com essa pessoa. Você está se agarrando à ideia de que ela completa um vazio que você não quer encarar. A virada estoica acontece quando você olha para esse vazio e percebe que ele não é um buraco, é um espaço de construção. Quando você não precisa de ninguém para se sentir inteiro, algo extraordinário acontece. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. Você deixa de agir com ansiedade para agir com consciência. Deixa de tentar agradar para se expressar com clareza. Deixa de buscar atenção para oferecer presença. E tudo isso produz um impacto imediato no modo como o mundo reage a você. Porque quando você não precisa, você se torna livre. E liberdade é magnética. A maioria das pessoas tenta conquistar o interesse do outro através do esforço, da insistência, da demonstração de afeto. Mas o ser humano não se apaixona pelo que insiste demais. Ele se apaixona pelo que se mantém inteiro. Ele se apaixona pelo que não está desesperado. Ele se apaixona pelo que tem valor em si, não pelo que implora para ser valorizado. A virada estoica transforma essa lógica interna. Não é você dizendo, não preciso de ninguém. É você vivendo de forma tão plena que essa frase se torna natural, não defensiva. Quando você alcança esse estado, suas relações deixam de ser um campo de batalha e se tornam um território de verdade. Você passa a enxergar quem realmente quer estar ao seu lado e quem apenas estava se beneficiando da sua necessidade. Porque quando você não precisa, você não aceita migalhas. Você não se humilha. Você não insiste onde não é correspondido. Você não se tortura com suposições. Você não liga para sinais confusos. Você simplesmente se retira. Não por raiva, mas por autorrespeito. O mais surpreendente é que, quando você para de precisar, o mundo te devolve mais do que você imaginava. O que antes se afastava, começa a se aproximar. O que antes te ignorava, começa a te notar. O que antes parecia inalcançável se torna curioso sobre você. Isso acontece porque a energia que antes vibrava carência, agora vibra soberania. E sobriedade emocional é rara. As pessoas sentem isso sem que você diga uma palavra. Toda indiferença verdadeira nasce de uma mente que sabe que tem escolhas. Não é desleixo, não é desprezo, é consciência. É o entendimento de que você é responsável pela sua paz e que ninguém vale o preço da sua identidade emocional. A virada estoica não transforma você em pedra, transforma você em alguém que nunca mais será controlado pelo medo de perder. Esse é o ponto onde sua vida muda, porque você para de correr atrás de amor e começa a caminhar na direção da sua própria força. E quando você caminha na direção certa, aquilo que realmente é seu caminha ao seu encontro, sem necessidade, sem ansiedade, sem implorar, apenas com presença e clareza. Agora que você compreendeu o poder de não precisar, chegou o momento de descer um nível ainda mais profundo e entender a engenharia emocional por trás desse movimento, a dinâmica do recuo inteligente. Recuar não é desaparecer. Recuar não é fugir, recuar não é desistir. Recuar é reposicionar sua energia de forma tão consciente que o mundo é obrigado a te enxergar de um jeito diferente. A dinâmica do recuo inteligente é o ponto em que a psicologia humana, a lógica emocional e a filosofia estoica se encontram. É a habilidade de retirar sua presença no momento exato em que ela está sendo desperdiçada, para recuperar o valor que você perdeu ao tentar oferecer mais do que deveria. Você não se afasta para punir, você se afasta para se encontrar. Você não recua para machucar, você recua para se preservar. A diferença entre recuo inteligente e fuga emocional está na intenção. Quem foge, evita dor. Quem recua, encontra clareza.
Quem foge não quer olhar para dentro. Quem recua faz exatamente isso. O recuo inteligente nasce quando você percebe que continuar insistindo é uma escolha emocionalmente cara demais para alguém que está tentando viver de forma plena. O recuo inteligente cria impacto porque altera o padrão que o outro aprendeu a esperar de você. Até então, você era previsível, sempre disponível, sempre compreensivo, sempre tentando resolver. E previsibilidade mata valor, não porque você vale menos, mas porque o outro para de registrar sua presença como algo raro. Quando você recua, quebra o padrão, desafia a narrativa, obriga o outro a revisar a percepção que tinha sobre você. A mente humana reage a rupturas. E quando uma pessoa que sempre deu demais passa a dar menos, o sistema emocional do outro entra em alerta. Essa mudança força o outro a recalcular o significado que você tem. Antes, você era um dado. Depois, você vira uma variável. Antes, você era constante. Depois, você vira incógnita. O recuo inteligente coloca dúvida onde havia certeza. E nada ativa tanto o interesse quanto a perda da previsibilidade. A curiosidade nasce do que não pode ser controlado, previsto ou garantido. Quando você recua, o outro precisa lidar com uma sensação desconfortável, a de que você pode não estar mais ali quando ele decidir olhar para você. Há pessoas que só valorizam sua presença quando percebem sua capacidade de ausência. E isso não é culpa sua, é natureza humana. Só damos real valor ao que não está garantido. Só sentimos falta do que não temos. Só percebemos impacto quando perdemos acesso ao que antes era abundante. O recuo inteligente cria essa ruptura, mas sem ressentimento. Ele exige maturidade emocional, exige autocontrole, exige a força estoica de não reagir impulsivamente quando o ego grita para recuperar a atenção que você perdeu. O recuo inteligente também muda você. Não é só o outro que sente o impacto. Quando você se recolhe, percebe que sua vida não deveria girar em torno de ninguém, que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em batalhas unilaterais, que seu tempo é raro, que sua paz é sagrada. Enquanto recua, você percebe que estava tentando salvar algo que nem queria ser salvo. Percebe que estava tentando construir com alguém que não queria construir com você. Percebe que estava se doando a quem só queria receber, nunca oferecer. Esse é o ponto em que você descobre algo que transforma qualquer relação. Você não perde nada quando se afasta. Você só perde aquilo que nunca foi seu. O recuo inteligente revela verdades. Se a pessoa se importa, ela se aproxima. Se não se importa, ela desaparece. E isso não é rejeição, é esclarecimento. É a vida filtrando o que não faz mais sentido. É a filosofia estoica aplicada no seu estado mais puro, aceitar apenas aquilo que está alinhado ao seu eixo e descartar o que tira você da sua rota. O impacto psicológico do recuo inteligente também surge porque ele devolve ao outro uma responsabilidade que você carregava sozinho. Até então, você fazia tudo. Tentava, insistia, explicava, mantinha a conexão viva. Quando você recua, devolve a responsabilidade para quem deveria estar compartilhando esse peso com você. Agora, não é mais você que sustenta a relação. É o outro que precisa revelar se está disposto a fazer isso ou se nunca esteve verdadeiramente presente. E existe um detalhe ainda mais profundo. Quando você se retira com dignidade, o espaço que você deixa cria um eco emocional. O outro pode até tentar ignorar, mas esse eco continua ali. É a marca da sua presença, a ausência que fala, o silêncio que pesa, a lembrança que insiste. Esse eco não é criado por manipulação, é criado pela força emocional que emerge quando você deixa de implorar e começa a se respeitar. A dinâmica do recuo inteligente não é um movimento para conquistar alguém.
é um movimento para recuperar você. Quando isso acontece, qualquer pessoa que realmente vale a pena vai perceber. E quem não percebe, revela exatamente o motivo pelo qual você deveria ter recuado muito antes. Agora que você entende a engenharia desse movimento, vamos para a próxima transformação psicológica que revela como sua indiferença não afasta. Ela desarma. Existe um ponto em que sua postura deixa de ser apenas uma mudança de comportamento e se torna um impacto emocional profundo na mente do outro. É o ponto em que sua indiferença estratégica não provoca raiva, não provoca disputa, não provoca jogos psicológicos. Ela provoca desarmamento. A pessoa que antes mantinha controle, confiança excessiva, segurança confortável e até certo descaso, começa a sentir algo que não sentia com você antes: vulnerabilidade. A vulnerabilidade do outro diante da sua indiferença não nasce porque você desapareceu. Nasce porque pela primeira vez você deixou de ser uma garantia. Você deixou de ser previsível, deixou de ser constante, deixou de ser a força emocional que segurava a relação sozinha. O outro sente essa mudança não porque você avisou, mas porque sua energia mudou, e ninguém consegue ignorar uma mudança energética tão profunda. Antes da sua virada, o outro talvez tivesse a impressão de que você estaria sempre ali, sempre pronto para responder, sempre pronto para justificar, sempre pronto para tentar, sempre pronto para aceitar desculpas que já não faziam sentido. Mas quando você se distancia com consciência, algo dentro daquela pessoa percebe que o chão onde ela pisava não é mais tão firme. E esse pequeno desequilíbrio emocional é exatamente o que desarma qualquer ego confiante demais. A psicologia mostra que o ser humano reage de forma intensa quando perde controle sobre algo que acreditava dominar. Não importa se era uma relação amorosa, uma amizade, uma conversa, um vínculo incerto. Quando o outro percebia que você estava emocionalmente à disposição, ele experimentava uma sensação inconsciente de poder. Não necessariamente por maldade, mas porque a mente trabalha com padrões e você se tornou parte de um padrão confortável. Você era o porto seguro, você era o ponto de apoio emocional, você era a certeza. Quando sua postura muda, o padrão se quebra. A mente do outro não sabe lidar imediatamente com essa quebra. Isso desperta um fenômeno raro e extremamente poderoso. A pessoa começa a te enxergar novamente como alguém independente, alguém com vida própria, alguém que existe para além dela. Isso é suficiente para desmontar qualquer defesa emocional que ela tenha construído para lidar com você. Sua indiferença desarma porque desmonta a percepção equivocada de que você era uma peça fixa no tabuleiro. Agora, você é uma peça livre. E peças livres são perigosas para quem achava que controlava o jogo. Sua indiferença revela fragilidades internas que o outro vinha ignorando. Inseguranças, medos, dúvidas, dependências emocionais que estavam encobertas pela sua entrega constante. Antes, sua dedicação mascarava a fragilidade do outro. Agora, sua indiferença expõe essas rachaduras. Muitas vezes o outro não reagia ao seu amor, sua atenção ou sua entrega porque não precisava reagir. Você fazia isso sozinho. Quando você recua, ele precisa lidar com o vazio que você deixou. E o vazio tem efeito de espelho. Ele obriga a pessoa a enxergar que talvez estivesse tomando sua presença como garantida. Obriga a pessoa a notar que você não era tão confortável quanto parecia. Obriga a pessoa a confrontar a própria negligência emocional. Obriga a pessoa a perceber que você tem opção, e a opção inclui seguir em frente sem ela. Essa percepção é devastadora para quem se acostumou com seu esforço, e é aqui que sua indiferença desarma. Não é um desarme agressivo,
É um desarme silencioso, profundo e íntimo. É o desarme que acontece quando a pessoa percebe que perdeu o controle emocional que acreditava ter sobre você. É o desarme que revela quem realmente sente sua falta. É o desarme que expõe quem se importa de verdade e quem apenas se beneficiava da sua entrega. Os estoicos diziam que o verdadeiro poder não está em conquistar, mas em ser inabalável. Quando você retira sua necessidade, você se torna inabalável. E quando o outro percebe isso, suas reações mudam. O comportamento muda. A forma como ele te enxerga muda. A comunicação muda. A energia muda. O que antes parecia indiferente começa a se tornar atento. O que antes parecia longe começa a querer se aproximar. O que antes parecia seguro começa a sentir falta. Sua indiferença desmonta qualquer defesa porque ela não busca ferir, busca libertar. E a liberdade sempre expõe o que estava escondido. Ao não precisar, você mostra ao outro que ele não te controla. Ao não insistir, você mostra que sua vida não gira em torno dele. Ao não se desesperar, você mostra que tem alternativas. E nada desarma mais alguém do que perceber que você está bem consigo mesmo. Agora que você entendeu por que sua indiferença desarma e revela verdades que estavam ocultas, vamos mergulhar num nível ainda mais profundo. A psicologia da recompensa emocional. O mecanismo interno que explica por que o interesse volta quando você se liberta. Existe uma engrenagem oculta dentro da mente humana que governa grande parte do nosso comportamento afetivo. Ela atua de forma silenciosa, mas com uma força tão intensa que pode fazer alguém perder o interesse por você ou, de repente, sentir uma onda inesperada de curiosidade, saudade e desejo de proximidade. Essa engrenagem é a psicologia da recompensa emocional. Entender isso muda tudo, porque explica, de forma racional, neuropsicológica e profundamente humana, por que sua indiferença tem tanto poder. Para entender a recompensa emocional, imagine o cérebro como uma máquina que busca estímulos, padrões e previsibilidade. Ele quer saber o que vem a seguir, quer sentir controle sobre o ambiente, quer antecipar resultados. Quando tudo é garantido, fácil e previsível, o interesse diminui. Quando algo é incerto, escasso e imprevisível, o interesse aumenta. E isso não é opinião, é biologia. O sistema de dopamina funciona exatamente assim. A dopamina não é o hormônio do prazer, mas sim do desejo, da busca, da expectativa. Ela se ativa quando existe incerteza, quando algo pode acontecer, mas não é garantido. E é aí que sua indiferença entra como uma força detonadora. Antes, quando você estava sempre presente, previsível, disponível, seu comportamento não gerava expectativa. O cérebro do outro não precisava correr atrás, não precisava imaginar possibilidades, não precisava se questionar sobre sua presença. Você era um estímulo contínuo, portanto ignorado. Mas quando você se afasta, o cérebro do outro perde previsibilidade. E a perda de previsibilidade ativa a dopamina. A dopamina ativa a busca ativa interesse, e o interesse ativa ações. Por isso, tantas pessoas só percebem seu valor quando sentem sua ausência. Não porque são ruins, não porque são insensíveis, mas porque o cérebro humano funciona assim. Ele desperta para aquilo que não controla mais. A psicologia da recompensa emocional explica por que o outro começa a te observar em silêncio. Quando você recua, a mente dessa pessoa cria perguntas que antes não existiam. Ela tenta montar o quebra-cabeça da sua mudança. Tenta entender para onde você foi. Tenta descobrir se você perdeu interesse. Tenta identificar se existe alguém novo. Tenta prever se você ainda se importa. Esse processo mental é o gatilho da recompensa emocional.
Cada pergunta sem resposta fortalece a sensação de querer saber mais. Quando você se mantém calmo, centrado e indiferente, sem fazer movimentos impulsivos, você alimenta esse mecanismo. Cada silêncio vira estímulo. Cada ausência vira sinal. Cada escolha sua que foge do padrão vira um pequeno choque emocional. O outro sente, e sente com intensidade. Porque agora você representa algo que ele não domina, algo que ele não controla, algo que talvez esteja escapando das mãos. O mais irônico é que durante muito tempo você tentou conquistar interesse sendo presente. Só que presença demais destrói expectativa. A mente se acostuma, a mente enjoa, a mente banaliza. Agora, quando você se afasta, você devolve à relação o elemento mais poderoso que existe: mistério. O mistério não é esconder-se, é não se oferecer. O mistério não é fingir, é não entregar mais do que você deveria. O mistério não é estratégia barata, é consequência natural de quem se valoriza. Os estoicos falavam sobre o domínio das emoções como o maior poder do indivíduo. Quando você domina sua impulsividade e controla seu impulso de correr atrás, você ativa em si mesmo um sistema de autossuficiência emocional que reflete no outro como magnetismo. Não é só sobre a reação do outro, é sobre a transformação que acontece dentro de você. A dopamina não age apenas no cérebro alheio, ela age no seu também. Quando você para de perseguir migalhas, sua mente começa a buscar recompensas mais elevadas. Autocontrole, clareza, dignidade, propósito. Esse estado gera uma energia tão diferente que o outro percebe. Percebe porque você muda o ritmo, muda a postura, muda o olhar, muda o jeito de falar, muda a lógica da relação. Quando você se afasta por maturidade e não por vingança, seu silêncio carrega uma força que antes não existia. O outro sente isso como um campo magnético. Não sabe explicar, mas sente. Não compreende, mas reage. A recompensa emocional também explica por que insistir afasta e recuar aproxima. O cérebro não busca o que já tem, busca o que sente que pode perder. Não persegue o que é garantido, persegue o que ameaça escapar. Não se apaixona pelo que implora, se apaixona pelo que tem valor próprio. Você se torna valioso quando não precisa provar que é valioso. Você se torna desejado quando não depende do desejo de ninguém. Você se torna único quando para de tentar ser escolhido. Sua mudança de postura transforma a dinâmica emocional, porque muda o tipo de estímulo que você representa. Agora que você compreende o mecanismo psicológico que faz o interesse renascer quando você se liberta, é hora de ir para a parte mais prática e profunda. Como construir indiferença autêntica sem fingimentos, nem jogos, nem máscaras. A indiferença autêntica não nasce de um coração gelado, nem de traumas, nem de jogos psicológicos. Ela nasce de um entendimento profundo. Você não controla o que o outro sente, quer ou faz, mas controla completamente o que você alimenta dentro de si. A verdadeira indiferença é uma postura interna, não um comportamento ensaiado. É a habilidade de permanecer inteiro, mesmo quando algo que você deseja não se curva aos seus desejos. É a capacidade de manter sua paz sem transformar o outro num alvo emocional. É maturidade, não frieza. A diferença entre indiferença verdadeira e indiferença forçada está na origem. A indiferença forçada é grito, a autêntica é silêncio. A forçada tenta mostrar força, a autêntica não precisa mostrar nada. A forçada é reativa, a autêntica é consciente. A forçada quer provar algo ao outro, a autêntica quer preservar algo dentro de si. É por isso que aqueles que tentam fingir indiferença falham rapidamente. O corpo fala antes da boca. A energia entrega o que o coração sente. A indiferença autêntica só nasce quando você rompe o elo que te prendia às expectativas.
e começa a enxergar o outro não como salvador, mas como escolha. Construir indiferença autêntica começa com a decisão de parar de buscar validação emocional. Você não precisa que alguém responda para se sentir real. Não precisa que alguém confirme seu valor para se sentir digno. Não precisa que alguém escolha você para se sentir completo. Quando essa verdade finalmente se encaixa dentro da sua mente, como uma engrenagem que sempre esteve lá, mas nunca foi girada, tudo fica mais leve. Você respira diferente, você pensa diferente, você age diferente. A indiferença autêntica é construída quando você aprende a observar suas próprias emoções sem obedecê-las. A vontade de enviar uma mensagem é só uma vontade, não uma ordem. A tentação de buscar atenção é só uma sombra, não uma necessidade. O impulso de resolver algo imediatamente é apenas o eco de uma mente acostumada a implorar. A autêntica indiferença nasce quando você observa tudo isso com lucidez estoica e escolhe não agir a partir do desespero, mas da consciência. O primeiro passo é dominar o tempo. Não é sobre esperar para responder, é sobre não viver na urgência emocional. Quando algo te inquieta, você não corre para resolver. Você respira, você pensa, você deixa sua mente acalmar antes de agir. Isso não apenas te protege, isso transforma sua presença. Pessoas que dominam o próprio tempo passam segurança. Pessoas que respondem ao próprio desespero passam necessidade. A diferença é perceptível até nos detalhes mais sutis. O segundo passo é recuperar sua energia. A indiferença verdadeira floresce quando sua vida é maior do que a expectativa. Quando seus hobbies, seus projetos, seu corpo, sua mente, sua rotina, sua missão ocupam seu espaço interno com mais importância do que qualquer pessoa. Isso não diminui o amor, eleva você. A pessoa que constrói indiferença autêntica não vive na espera de migalhas emocionais. Vive com propósito, vive com movimento, vive com estrutura interna que não se abala com a ausência de ninguém. O terceiro passo é parar de interpretar sinais. A mente carente lê qualquer movimento do outro como mensagem escondida. A mente madura lê apenas o que é dito. Isso liberta você da ansiedade de tentar adivinhar intenções, criar narrativas imaginárias e alimentar fantasmas emocionais. A indiferença autêntica nasce quando você aceita que, se alguém quer você, essa pessoa aparecerá com clareza, não com sinais, com atitudes. O quarto passo é aceitar a perda sem sofrer pela expectativa. Os estoicos ensinavam que tudo que pode ser perdido nunca foi realmente seu. A indiferença verdadeira nasce quando você acolhe essa verdade. Nada que é seu te abandona. Nada que é seu precisa ser perseguido. Nada que é seu exige que você se humilhe. Nada que é seu te diminui. Quando isso entra na sua consciência, você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a caminhar com ela. O quinto passo é praticar a presença consciente. A indiferença verdadeira não significa ausência emocional. Significa presença sem dependência. Significa ser capaz de gostar sem se perder. Significa ser capaz de amar sem se anular. Significa sentir profundamente sem permitir que isso te escravize. Um estoico sente tudo, mas não é dominado por nada. Esse é o coração da indiferença autêntica, sentir sem depender. Quando você constrói esse estado interno, tudo muda. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. As pessoas percebem isso imediatamente. Porque você deixa de ser alguém que precisa convencer e se torna alguém que simplesmente existe com profundidade. A verdadeira indiferença atrai porque ela revela alguém que não está em busca de plateia, alguém que não está correndo atrás, alguém que não está pedindo para ser escolhido. Ela revela alguém que se escolheu.
Agora que você entende como construir essa força interna, falta apenas transformar essa postura em prática diária. Para isso, existe um modelo simples, poderoso e profundamente comportamental: a regra dos 3 silêncios. A verdadeira indiferença não é uma atitude que você liga e desliga conforme a situação. Ela se sustenta em práticas internas, repetidas com consistência. Entre todas as formas de treinar esse estado de presença firme e emocionalmente soberana, existe uma estrutura simples e poderosa que molda sua postura sem que você precise forçar nada: a regra dos 3 silêncios. Cada um desses silêncios serve para quebrar velhos padrões, reorganizar sua energia e reconstruir sua dignidade emocional. É aqui que a sua transformação se consolida. O primeiro silêncio é o silêncio de reação. A maioria das pessoas vive como refém da própria impulsividade emocional. Leu algo incômodo, responde. Ficou inseguro, procura. Sentiu saudade, envia mensagem. Percebeu distância, tenta se aproximar. O silêncio de reação existe para libertar você dessa prisão. Ele não é sobre ignorar o outro. É sobre não obedecer ao seu próprio impulso. É sobre não reagir imediatamente ao que te balança. Os estoicos chamavam isso de governar a si mesmo. Você sente o impulso, observa, questiona e só age quando percebe que a ação nasce da consciência, não da carência. Com o tempo, esse silêncio muda sua energia. Você deixa de ser uma pessoa previsível. Deixa de ser alguém emocionalmente vulnerável. Deixa de ser alguém que entrega demais. Você passa a decidir antes de reagir, e isso te fortalece de um modo que poucas pessoas conhecem. O segundo silêncio é o silêncio de validação. Ele é um dos mais libertadores, porque atinge a raiz do comportamento que faz você se diminuir sem perceber. Esse é o silêncio que impede você de buscar aprovação o tempo todo. Quando você envia mensagens querendo saber se está tudo bem, quando tenta agradar para evitar conflito, quando pergunta demais, quando explica demais, quando se justifica para ser compreendido. Esse tipo de busca é uma forma sutil de implorar por segurança emocional. O silêncio de validação corta isso pela raiz. Ele te ensina a respirar antes de pedir explicações. Ele te ensina a esperar antes de querer respostas. Ele te ensina a confiar no seu valor antes de procurar provas externas. Quando você para de buscar validação, começa a se validar. E quando você começa a se validar, o mundo é forçado a ajustar a forma como te enxerga. O terceiro silêncio é o silêncio de direção. Ele é o mais profundo dos 3, porque governa não apenas o que você fala, mas para onde você vai emocionalmente. Esse silêncio aparece nos momentos em que você sente vontade de correr atrás, de reviver o que já acabou, de insistir onde não há reciprocidade, de tentar salvar algo que só você está carregando. O silêncio de direção te impede de ir na direção errada. É o silêncio que te protege de se perder. Ele te dá o espaço necessário para refletir se aquela pessoa, aquela relação ou aquela situação merece realmente sua energia. Esse silêncio não é sobre punir o outro, é sobre proteger você. É sobre escolher com maturidade onde colocar sua presença. A vida muda quando você para de caminhar atrás de quem nunca deu um passo em sua direção. Esses 3 silêncios combinados criam algo novo dentro de você. Eles reprogramam padrões que foram construídos ao longo de toda a sua vida emocional. Eles transformam impulsividade em clareza, carência em calma, desespero em dignidade, reação em decisão. Eles constroem a base da sua indiferença autêntica. Quando você começa a viver a partir desses silêncios, o mundo percebe. Sua postura muda, sua energia muda, seu olhar muda. Você fica mais seletivo, mais centrado, mais sólido. E alguém que vive em silêncio interno não se perde em barulhos externos.
A regra dos 3 silêncios não é uma técnica de conquista, é uma prática de liberdade. Não serve para atrair ninguém, mas inevitavelmente atrai, porque revela uma força que poucas pessoas possuem. Quem vive em silêncio não está competindo. Quem vive em silêncio não está correndo atrás. Quem vive em silêncio construiu algo dentro de si que ninguém pode tirar. Esse é o tipo de presença que o mundo respeita. E esse é o tipo de presença que o outro começa a notar, mesmo sem entender por quê. Agora que você aprendeu os 3 silêncios que sustentam sua transformação, é hora de revelar a verdade final dessa jornada. Você nunca precisou correr atrás, nunca precisou se provar, nunca precisou implorar. O poder sempre esteve em você, só precisava ser recuperado. Existe um momento na jornada em que todas as peças finalmente se encaixam. Não é um instante dramático, não é uma explosão emocional, não é um grito de libertação. É um silêncio interno tão profundo que parece quase estranho. É o instante em que você percebe que tudo aquilo que fez você correr atrás, insistir, justificar, explicar e implorar, jamais nasceu do amor, mas do medo. E quando esse entendimento se instala, ele parte sua antiga identidade ao meio. A partir desse ponto, você não consegue mais voltar a ser quem era. A grande revelação é simples, mas devastadora. Você nunca precisou correr atrás de ninguém. Nunca precisou implorar por atenção. Nunca precisou tentar convencer alguém do seu valor. Nunca precisou disputar espaço. Nunca precisou provar que era suficiente. Toda essa corrida emocional nasceu da ilusão de que algo estava faltando em você. Só que essa falta não era real. Era uma narrativa criada pela soma das suas antigas inseguranças, das suas experiências mal resolvidas e das expectativas que você mesmo colocou sobre os outros. O que você buscava lá fora sempre esteve dentro, sempre. Só que enquanto você não sabia disso, entregou sua própria dignidade como se fosse moeda de troca. Você se colocou abaixo de pessoas que não segurariam sua mão nem em um dia de sol. Se escondeu atrás de demonstrações desesperadas de afeto para não encarar a solidão que você acreditava temer. Correu atrás de migalhas porque achava que era o máximo que conseguiria. E se conformou com relações fracas porque não sabia que podia escolher relações fortes. A grande revelação é perceber que a corrida era apenas uma distração. Enquanto você corria atrás, não precisava olhar para si, não precisava confrontar o fato de que sua autoestima estava escorada em alguém que nunca deveria ter esse poder. Não precisava admitir que você vivia para provar algo que ninguém, além de você mesmo, precisava reconhecer. Seu desespero era só um escudo contra a verdade. Você não acreditava no próprio valor. E aqui está a parte mais transformadora. Quando você para de correr atrás, não perde o outro. Encontra você. Encontra sua força. Encontra sua clareza. Encontra sua identidade. Encontra sua própria companhia, que antes parecia pesada e agora se torna leve. Os estoicos diziam que só é verdadeiramente livre aquele que nada precisa. E é exatamente isso que nasce quando você abandona a corrida. Liberdade. Liberdade para escolher quem fica e quem sai. Liberdade para não aceitar migalhas emocionais. Liberdade para caminhar para frente sem olhar para trás. Liberdade para não depender de respostas rápidas, de validação constante, de atenção forçada. Liberdade para dizer não. Liberdade para dizer sim com consciência. Liberdade para existir sem pedir permissão. A partir dessa revelação, algo profundo muda dentro de você. A pena que você tinha de perder alguém se transforma em pena de ter se perdido por tanto tempo. A dor de não ser escolhido se transforma na clareza de que você nunca deveria ter esperado ser escolhido. A angústia de não ter espaço
se transforma no entendimento de que você mesmo abriu mão do seu espaço. É um despertar que arranca sua antiga versão pela raiz e te deixa diante de um espelho que você sempre evitou olhar. E é nesse espelho que você enxerga o que sempre procurou: autonomia emocional. Você percebe que não precisa ir atrás de ninguém, porque o que é seu nunca exige perseguição. O que é seu caminha ao seu lado. O que é seu te escolhe sem hesitação. O que é seu não cria dúvidas, cria presença. O que é seu não te esgota, te eleva. O que é seu não te pressiona, te acolhe. O que é seu não exige esforço injusto, cresce com você. Essa revelação não vem como vitória sobre o outro, mas como vitória sobre si mesmo. É o triunfo da sua maturidade sobre o seu antigo desespero. É o fim da versão que acreditava que precisava implorar para ser amado. É o nascimento da versão que finalmente compreende o próprio valor. Você não corre atrás porque não precisa. E não precisar é a forma mais poderosa de amor próprio que existe. A jornada termina aqui, mas não da forma que você imaginava quando começou. Não com uma vitória sobre alguém, não com um retorno triunfal de quem foi embora, não com uma reviravolta dramática que transforma tudo do lado de fora. Ela termina com o único tipo de vitória que realmente importa, aquela que acontece dentro de você. O fechamento desta viagem não é um ponto final. É o primeiro passo de um novo caminho, um caminho em que você não corre mais atrás, porque finalmente descobriu algo essencial. Você não precisa, nunca precisou. A liberdade começa quando você para de se colocar onde não é visto. Começa quando você se retira do palco onde atuava para ser aceito e decide viver apenas onde é compreendido. Começa quando você percebe que o amor próprio não nasce quando alguém te escolhe, mas quando você para de tentar convencer alguém a te escolher. Esse é o ponto que separa quem vive esperando ser amado de quem vive como alguém capaz de amar a si mesmo sem condições. Os estoicos não ensinavam a ser frio, ensinavam a ser livre. Ensinavam que a fonte da força não está na reação do outro, mas na forma como você responde a si mesmo. Quando você larga a perseguição emocional, você abandona a crença de que precisa conquistar alguém para conquistar tranquilidade. E quando essa crença cai, algo extraordinário acontece. A sua vida começa a se reorganizar. O peso dos medos cai. As expectativas diminuem, os ruídos internos se silenciam e você, pela primeira vez em muito tempo, consegue ouvir a própria voz. É essa voz que vai guiar seus próximos passos. Ela diz que sua dignidade não é negociável. Diz que seu valor não é objeto de disputa. Diz que você não precisa convencer ninguém a te enxergar. Diz que seu caminho está à sua frente, não atrás de alguém que escolheu seguir sem você. Essa voz, que antes era abafada pelo medo da perda, agora é clara, firme e serena. Essa serenidade é o que vai moldar suas decisões daqui em diante. E decisões moldadas pela serenidade criam destinos que não nascem do desespero. Tudo o que você viveu até aqui, todo o sofrimento, toda a ansiedade, toda a sensação de rejeição, todo o medo de não ser suficiente, tudo isso serviu para te colocar exatamente neste ponto. O ponto em que você percebe que a busca nunca foi pelo outro, foi por você. Você estava tentando recuperar partes de si mesmo em lugares onde elas nunca estiveram. Tentando preencher um vazio com pessoas incapazes de oferecer o que você precisava. Tentando encontrar sentido em conexões que só existiam porque você corria atrás. Agora não mais.
Agora você entendeu o valor da sua energia, o peso da sua presença, a força do seu silêncio, o impacto da sua ausência, a importância do seu tempo, a profundidade da sua paz. Você descobriu que correr atrás te afastava de si e que se afastar do que te diminuía te trouxe de volta para onde você deveria estar desde o início, no centro da sua própria vida. A mensagem final é tão simples quanto poderosa. Quando você para de correr atrás, o mundo inteiro é obrigado a correr atrás de você, não porque você se tornou arrogante, não porque você se acha demais, não porque quer ser superior, mas porque finalmente assumiu a responsabilidade de ser inteiro. Quando você se escolhe, o universo se reorganiza, as relações mudam, as oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem e as erradas desaparecem sem esforço. Você não precisa lutar por isso. Só precisa continuar sendo fiel a si mesmo. A verdadeira indiferença não é desinteresse, é autossuficiência. E a autossuficiência é a base da liberdade emocional. Nada no mundo é mais poderoso do que alguém que sabe quem é, o que merece e o que não aceita mais. Esse alguém é você agora. A jornada termina, mas seu novo ciclo começa aqui, com força, com clareza, com calma. E, acima de tudo, com a certeza de que a pessoa de quem você jamais deve se afastar novamente é você mesmo. Se você assistiu até aqui, então está entre os poucos que realmente escolhem crescer, mesmo quando a verdade dói. Quero que você reafirme essa nova versão de si mesmo. Comente: indiferença é liberdade. E deixe esse compromisso registrado, não comigo, mas com você. Aproveite e se inscreva no canal para continuar evoluindo com clareza, força e autonomia. Até o próximo vídeo e faça um excelente dia.